Meu nome é Nelson Laboisieri, eu sou o amarelinho que vou apresentar aqui a próxima palestra, ok? Eu vim apresentar a atividade I-135, Você sabe lidar com pessoas difíceis? Como quebrar armaduras para viabilizar um bom relacionamento. E eu vou falar um pouquinho sobre o nosso palestrante, que é o CEO da Passadori Comunicação, palestrante, escritor, professor e mentor. A sua empresa ela treinou mais de 120 mil pessoas em comunicação e desenvolveu mais de 1.000 projetos customizados pelas empresas, tá bom? Com vocês, o senhor Renaldo Passadori. Muito boa tarde, estão me ouvindo? Todos ouvindo? Bem, claro, tá bem. Que bom, gente, um privilégio estar aqui, uma honra muito grande, esse momento tão especial, a convite aqui do pessoal que selecionou a nossa palestra aqui na Comissão Científica. Muitos anos já tivemos a oportunidade de participar, de compartilhar, de termos aqui também participando com o nosso stand na feira. Então, durante muitos anos, tive o prazer de conversar agora com o Vanderlei Couso, que é nosso querido amigo, que criou toda essa estrutura e hoje agora se reflete aqui com o Igor, com o Vanderlei, que são os nossos amigos de longa data. E que honra estar aqui com vocês, porque o nosso trabalho é sempre focado em servir as pessoas. Eu espero que vocês saiam daqui hoje com uma reflexão bastante interessante, considerando que esse trabalho não é só para você, enquanto profissional, que lida com pessoas de treinamento, desenvolvimento, recursos humanos. Mas também, por que não? Estão aqui buscando um processo de aprimoramento para, quem sabe, levar para as suas organizações, para as suas empresas, aquilo que vieram buscar. Eu entendo esse aqui um espaço sagrado, porque é um espaço de treinamento, desenvolvimento, onde deixamos nossos limites para trás e abrimos o espaço para novas possibilidades e novas perspectivas. Esse trabalho que preparei com muito carinho para vocês, como lidar com pessoas difíceis, é fruto de todo um trabalho que veio desenvolvido já, como disse agora há pouco, há 39 anos na nossa empresa, que é a Passadori Comunicação, e ajudando muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas, no sentido de, poxa vida, não é? Eu que queria falar em público, ter uma desenvoltura, eu queria me sair melhor em reuniões, liderança, vendas, mas me sentia preso por alguma limitação. É fácil entendermos isso, por uma razão simples. As nossas escolas, com raras, eu diria raríssimas exceções, nos preparam para esse processo, para que você possa ter desenvoltura, enfrentar o famoso medo de falar em público, ter desenvoltura, facilidade para fazer valer o seu real potencial. Então, é um prazer muito grande estar aqui falando sobre esse tema. Em homenagem a vocês também, fiz questão de trazer, por que não? No final, tive o prazer de escrever alguns livros e vou sortear alguns exemplares, que não vai ser aqui, vamos ter que sair logo em seguida, mas eu vou pedir que vocês preencham, caso queiram participar desse sorteio, que vocês preencham aí alguma nessa fichinha, se inscrevam, vão participar. E as pessoas que receberem, nós vamos procurá-las, passar uma informação para vocês. Vocês devem preencher lá o contato de vocês. Vamos entrar em contato para entregar para vocês os livros, aquelas pessoas que tiverem, claro, prazer de receber, de ganhar. Tá bem? Então, uma pequena homenagem para vocês. Por acaso, você já lidou com pessoas difíceis? Uma pergunta que eu ficava assim, eu estava intrigado se eu faço essa pergunta ou não. Será que você já se olhou no espelho? Será que você se achou de alguma maneira uma pessoa meio complicada, não é? Esse cara, quem é esse cara? O cara difícil sou eu. E muitas vezes eu me vejo nessa condição. E todos nós lidamos com pessoas com dificuldades. Tem um grande ganho, que eu acho que é bastante interessante nesse contexto, que é o seguinte. Quanto mais você se prepara, se estrutura para lidar com pessoas que nós consideramos difíceis, para você lidar com as pessoas que já ficam mais fácil, fica muito mais fácil ainda. Porque são ferramentas, recursos que nós podemos utilizar em toda e qualquer situação. Já que nós lidamos com pessoas, e vocês ainda em especial, que lidam com treinamento, preparam pessoas para vendas, para liderança, para contatos, relacionamentos, para atendimento a clientes, ou seja, para lidar com stakeholders de maneira geral. Daí a importância, quanto mais bem preparada uma pessoa estiver para se posicionar, para falar com propriedade, tranquilidade, naturalidade em toda e qualquer situação, é claro que todo mundo ganha com isso. Notadamente você que tem as pessoas lidando com as empresas e cumprindo dignamente a sua função, que é justamente fazer com que a empresa cresça, evolua e tenha os resultados esperados. Então a responsabilidade de cada um de vocês é muito grande nesse contexto, porque vocês lidam com o principal recurso de uma organização, que são os recursos humanos. Que beleza. Daí a importância dessa reflexão.
Eu gosto dessa frase de Jean-Paul Sartre, que diz o seguinte: o inferno são os outros. Porque a partir de uma peça que ele desenvolveu, chamada assim, os personagens. Então ele cria assim nessa peça 3 personagens que morrem. E depois da morte eles têm que conviver junto. Então uma peça bastante famosa que ficou consagrada. Então ele coloca a seguinte condição e afirmação: as pessoas são obrigadas a conviver. E nesse convívio, o que acontece? As pessoas sem amarras falam aberta e livremente e com os seus próprios julgamentos. E as pessoas acabam se dando conta de que elas, na verdade, são percebidas de acordo com aquilo que as outras pessoas percebem e não do jeito que elas imaginavam que estavam sendo percebidas pelas outras pessoas. É uma peça bastante intrigante, que nos remete justamente àquela primeira pergunta que eu trouxe aqui. Quem será essa pessoa difícil? Será que é uma outra pessoa difícil ou nós, muitas vezes, que somos essas pessoas difíceis de lidar? Daí a reflexão importante, já que no dia a dia nós não nascemos prontos. Nós aprendemos a cada dia, a cada momento, e assim vamos evoluindo ao longo do tempo e da nossa existência. Se existe uma palavra que para mim justificaria a nossa presença sobre esse planeta, essa nave espacial chamada planeta Terra, é a palavra evolução. Talvez evoluímos enquanto seres espirituais, vivendo uma experiência humana, evoluímos na nossa formação pessoal, evoluímos nas nossas relações, evoluímos na vida profissional, enfim, para que possamos cumprir o nosso papel de maneira adequada, cumprirmos o nosso propósito de vida e depois deixarmos um legado. Me parece que essa é a grande jornada de nós como seres humanos, como pessoas. Então essa ideia do Sartre é bastante oportuna nesse sentido. E gosto também dessa outra visão, que é a seguinte: não existem pessoas difíceis. O que existem são pessoas diferentes da gente. Porque lidar com as pessoas semelhantes é a coisa mais fácil do mundo, não é verdade? Porque as pessoas se aproximam por afinidades. Pode observar. Se você fizer uma retrospectiva, uma breve análise, vai notar o seguinte: que nós convivemos em harmonia e com muito mais facilidade com as pessoas que são parecidas com a gente. As pessoas se aproximam por afinidade. Significa o quê? Fluindo na mesma frequência, no mesmo padrão energético, em termos de pensamento. Por isso que as pessoas se juntam em grupos, em turmas, turminha da esquina, associações, entidades, Rotary, Lions, maçonaria, mas quer seja associações, esportes. As pessoas se integram, faixa etária, as pessoas se integram. Certamente você convida para participar das suas festas, dos seus churrascos, dos seus aniversários, as pessoas que são parecidas com você, com elas que você gosta de estar. Alegres, divertidas, felizes. Ou pessoas que são talvez mais quietas, fechadas. Então, se você observar, você procura pessoas que são semelhantes a você nesse processo energético. Daí essa afirmação inicial. Mas efetivamente o seguinte: o que torna uma pessoa difícil de lidar? Eu trouxe 2 configurações fundamentais aqui. Primeiro, aquelas que são talvez mais profundas, que são pessoas que exigem talvez um pouco mais de nós nesse contexto. São aquelas pessoas que de alguma maneira foram submetidas a algum tipo de trauma, ou pessoas que têm crenças limitantes em função das suas experiências negativas. Primeiro, o que é um trauma? Obviamente a gente não tem essa possibilidade de contato, de conexão, senão perguntaria, alguém levantaria a mão, passaria o microfone. Mas trauma é, na verdade, uma experiência negativa e que vai gerar um resultado. Então, um trauma é o resíduo de uma experiência negativa. De maneira geral, todos nós passamos por situações muito complicadas, só que para algumas pessoas, essa mesma experiência que para algumas pessoas não significa um problema maior, para outras pessoas é um mundo, é um fim de mundo. Por exemplo, um acidente, ou um assalto, ou quase morreu afogado, ou seja, uma situação daquelas tão complicadas, bullying. Na escola, quantas vezes eu lido com comunicação há muitos anos, 39 anos, milhares de pessoas. E quantas dessas pessoas, ali na frente, na hora da gravação, na hora de fazer uma simples apresentação diante de um vídeo, a pessoa chega ali na frente e travam. Não conseguem falar. Nem dizer um bom dia, boa noite, ou o seu nome, uma breve apresentação, porque a pessoa tem talvez um resíduo lá de trás, por algum momento da sua vida, quando for fazer uma apresentação de um trabalho, e o professor, então, é sua vez de falar, apresentando o trabalho do grupo. Então fale. E a pessoa nessa hora, travou, gagueira, sudorese, branco, conhecemos as manifestações. Taquicardia, ansiedade, a pessoa não conseguiu.
E o que aconteceu nessa hora então? Muitas vezes professores mal preparados, não, fala, vocês não estudaram, vão tirar nota baixa. E a pessoa tem lá um desarranjo intestinal, tem que sair correndo. E a pessoa então sai com uma decisão na sua vida, quer saber? Nunca mais. E toda vez que se aproxima, uma pessoa que quase morreu afogada, tem medo do chuveiro, da piscina, não entra no mar, põe o pezinho lá no mar com muito medo, porque tem aquela situação, como se fosse acontecer a mesma coisa que aconteceu lá atrás. Bom, atitudes e comportamentos negativos, culpa, apatia, irresponsabilidade, teimosia também, agressividade, mentiras, medo em excesso, tudo que é excessivo acaba sendo negativo. O curioso dessa história é o seguinte, nós somos semelhantes enquanto espécie, enquanto seres humanos, vivendo sobre esse planeta, como disse, sobre essa nave espacial chamada planeta Terra. Mas somos diferentes na nossa individualidade. Cada um de nós tem uma origem, uma tradição, uma estrutura. Somos frutos de uma civilização greco-romana, cristã, latino-americana, luso-brasileira, nipo-brasileira, com tantas misturas de raças, nosso maravilhoso país, infelizmente com tantos problemas de governo, corrupção, violência e problemas dos mais diversos. Vivemos, esse é o nosso mundo, é a nossa realidade. Só que há limites externos e limites internos. Com limites externos, tem aspectos de cultura, tradições, tem origem, tem processos familiares, muitas vezes pais exercendo uma pressão muito grande, fazendo o melhor que podiam fazer de acordo com a sua amorosidade, mas nem sempre a devida e necessária educação que uma criança precisava, notadamente na fase da primeira infância. Não dá para explorarmos profundamente esse assunto, mas quantas pessoas há que são adultas tendo comportamentos tipicamente infantis, porque não foram corrigidos lá na hora. Já viram assim, por exemplo, adulto, formação, mestrado, doutorado, fazendo birra? Não cabe, não vão. Meu Deus do céu, já passou dessa fase, né? E a pessoa então tem traumas ou problemas lá de trás que se refletem na vida adulta, porque enquanto ela não quebrar o paradigma, vai fluir assim ao longo da sua vida. Claro, aqui apenas um pequeno exemplo. Além desses limites externos, existem também os limites internos, que é o eu, ou seja, uma força que vem de dentro para fora, porque são as minhas próprias características. Primeiro, aquelas herdadas geneticamente, e também, por que não, a educação que eu recebi, a minha formação, o meu propósito de vida, a minha maneira de entender e perceber o mundo, a minha sensibilidade, o meu nível cultural, intelectual, meu sexo, os meus paradigmas, os meus conceitos e também, por que não, os meus preconceitos. Olha quanta informação há aí na nossa estrutura de vida, de personalidade e os nossos limites. Só que então, como é que eu posso entender que eu posso lidar com as pessoas? Como é que eu lido com as pessoas para lidar com as pessoas difíceis? Primeiro, a escuta ativa significa ter de fato atenção. Se não entendi, pergunto o que de fato a outra pessoa quis entender ou quis dizer. E nesse sentido tem todo um processo para que de fato eu efetivamente entenda e me coloque no lugar da outra pessoa. E vem como consequência a palavra que é a sequência da empatia. Para algumas pessoas a empatia é se colocar no lugar da outra pessoa. Impossível. Porque a empatia é muito mais profunda do que isso. É se colocar no lugar da alma, da essência, do espírito da pessoa e com amorosidade, com paixão. Muitas vezes não falar nada, é apenas estar do lado. Porque existe essa compreensão mais profunda de que o que a pessoa precisa efetivamente naquela hora. Esse é um processo empático. Respeito, paciência, alteridade, amor ao próximo, paciência, tolerância, olha só, flexibilidade. Bom, existem algumas técnicas e rapidamente vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira delas é uma técnica chamada STOP. Seguinte situação, você está lá diante daquela situação conflitante, uma pessoa dura, uma pessoa violenta, uma pessoa enfim, difícil de lidar. E a maneira que você pode fazer isso é assim, dê aquela parada estratégica, então seria assim, o step back, dê um passo para trás. Aí vem o T do think, pense. Como é que eu posso estrategicamente e racionalmente lidar com aquela situação adversa? E a partir daí, organizar uma estratégia, talvez assim, estratégia, tática e operacional, para poder lidar com aquela situação conflitante. Depois sim, proceder, que é o proceed, que tem a ver com prosseguir, tem a ver com fazer de fato alguma coisa. Certamente o resultado vai ser diferente daquele que aconteceria se não tivesse esse cuidado. Outra técnica muito conhecida, certamente para quem estudou programação neurolinguística, tem a ver com rapport. Grinder e Bandler, fantásticos criadores da programação neurolinguística, começaram a analisar pessoas que estavam bem, estavam em plena sintonia. E notou o seguinte,
que as pessoas que estavam em plena sintonia, casais de namorados, amigos conversando, tão empolgados, começaram a perceber certos sinais que eram percebidos ou perceptíveis, tais como gestos semelhantes, tom de voz semelhantes, repetiam aquilo que estava sendo dito, um olhar, a expressão facial. Perceberam o seguinte, que as pessoas que estavam em sintonia começavam a emitir sinais semelhantes também. E pensaram no seguinte processo: será que se nós invertermos o processo, vamos também conseguir resultados semelhantes? Descoberta fantástica, sim. E nasceu esse estudo fantástico, maravilhoso, chamado Rapport, que tem a ver justamente com isso. Eu criar condições de equiparação, de imitar sutilmente, sem que a pessoa perceba, gestos, repetir palavras que a pessoa disse, ter uma postura semelhante. Daí a pouco as pessoas começam, nossa, que legal, as pessoas começam a se abrir, começam a ver um entendimento muito mais profundo do que se não tivesse isso. E as pessoas no final diziam assim, nossa, que pessoa legal, que pessoa fantástica, 3 pontinhos, tão parecida comigo. Porque isso é o que é gerado justamente pelo aquele processo de aproximação, de fluir numa mesma frequência e mesma energia. Tem uma outra técnica que tem a ver com, chamada Wu Wei, uma técnica chinesa que significa assim, é como se fosse contar até 10. Naquele momento do conflito, daquela situação de embate, não reaja, pare, espere, não faça nada, dê um tempo. E depois, estrategicamente, num outro momento, onde todo mundo se acalmou, agora é hora da gente conversar. Que tal? Aí as coisas tendem a ter um resultado diferente, ou seja, lidar com uma situação complicada. Outra é a famosa técnica do mas e. Mas é conjunção adversativa, mas, porém, todavia, contudo, entretanto. E se eu estou no embate, eu uso mas. Tudo que você fala, eu estou lá no meu ponto de vista, não abrindo mão do meu espaço, do meu ponto de vista. E toda vez que eu começo com a argumentação, mas tem que ser desse jeito. E outra pessoa, não, mas se você fizer assim, não vai acontecer nada. Mas se você também não resolver, não sei o quê, porque a culpa é sua. Porque mas, ou seja, mas, daqui a pouco não vamos chegar a lugar nenhum. Se uma das pessoas, ao invés de usar o mas, coloca lá uma conjunção coordenativa, que seria a ação e, aditiva. E significa então que eu não vou resistir, eu vou ceder. Concordo com o seu ponto de vista. Além disso, se fizermos assim, que tal se a gente pensar dessa outra forma? A pessoa não vai usar mais o mas. Em 2 ou 3 argumentos, você já neutralizou aquela dificuldade da pessoa. É uma técnica simples, poderosa, fantástica, que está aí à nossa disposição. Outra ainda é a assertividade. Há tipos de comportamentos, que são o comportamento passivo-agressivo, comportamento passivo-agressivo e o assertivo. Assertivo é aquela estratégia na qual você respeita a pessoa, você diz o que tem que dizer, mas com firmeza, e muitas vezes não agressividade, não confundir assertividade com agressividade. Assertividade é você olhar nos olhos, respeitar e dizer o que tem que ser dito, com controle emocional, respeitando a ecologia e a pessoa. É claro que isso tudo gera melhor condição de relacionamento. Existem benefícios na vida pessoal. Os benefícios na vida pessoal são basicamente os seguintes. Você abrir o espaço para melhorar suas relações em todos os sentidos da sua vida. Na vida pessoal, na vida familiar, na vida social, em todos os contextos. Em negociação, vendas, e em especial liderança, nos contatos que você tem no seu dia a dia, em todos os sentidos. Redução do estresse, porque você reduz a ansiedade, reduz aquela dificuldade de você se relacionar com as pessoas. Crescimento pessoal e, por que não, resiliência, porque você se adapta melhor em todo e qualquer contexto. Além de te dar segurança, tranquilidade e naturalidade em toda e qualquer situação. E também na vida das empresas, clima organizacional. Imagina uma empresa que tem lá pessoas que estão se dando bem, se relacionando bem. O clima organizacional é tudo que se precisa para gerar produtividade, lucratividade e melhores resultados, em todos os sentidos. Qual a empresa que não quer pessoas devidamente preparadas para lidar com um ambiente saudável, um ambiente sadio, um ambiente higienizado, um ambiente gostoso para se trabalhar, bem-humorado, no qual as pessoas se respeitam e focam no trabalho. Então, uma brincada lá naquela hora, o café, mas depois o foco no trabalho e o resultado esperado. Porque existe um comprometimento, porque as pessoas se sentem valorizadas e respeitadas. Engajamento, redução de conflito e, claro, como consequência, a imagem da empresa. E tem um pensamento que eu gosto, e gosto de deixar esse pensamento, além do lifelong learning, que estamos sempre aprendendo, buscando conhecimentos e sempre nos desenvolvendo em todos os sentidos. Mas esse pensamento, eu gosto desse pensamento porque ele tem a ver com a nossa vida.
Nós não somos valorizados por aquilo que nós sabemos, mas por aquilo que nós fazemos daquilo que nós sabemos. Eu gosto dessa frase porque ela é muito impactante. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, aqui existe o nosso site. Se alguém quiser pegar o QR Code aí, nosso site, nossas informações, vai ser um prazer muito grande, eventualmente, poder servir a sua empresa e você de alguma maneira. É um prazer, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa vida, essa é a nossa missão. Já que fazemos isso com muito amor no coração e, por que não, com muita paixão. Tiraram? Eu vou passar aqui, se alguém não registrou lá o site para concorrer do sorteio, tem mais um site aqui, mais um QR Code, que é justamente o sorteio do livro. Esse livro mesmo, As 7 Dimensões da Comunicação Verbal. Ficamos por aqui, está no nosso tempo, precisamos acabar agora. Seria um prazer estar com vocês assim um bom tempo, seria uma honra ter o privilégio de estar com vocês mais tempo. Agora eu digo muito obrigado e boa feira para vocês, boa festa, bom CVTD. Muito obrigado.